Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Pode se sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou da Sacramento de Amor, mas vim da renovação carismática. Quem aqui já participou da renovação carismática? Aí levanta a mão. Na renovação carismática tem uma coisa que a maioria dos pregadores que vieram de lá faz e muitos não gostam. Muitos que estão aí no lugar de vocês não gostam. É de falar um tal de, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, que bom que você veio. Fala para ela aí. Principalmente se a pessoa não conhece muito bem a pessoa que está do seu lado. Aí que a gente fica um pouco mais sem graça, porque marido e mulher é fácil. Que bom que você veio, dá até um sorrisinho, olha para sua esposa que você tanto ama, olha para o seu marido que você tanto ama, é fácil. Mas para a pessoa que você não conhece... Mas eu queria que você olhasse para essa pessoa agora atrás de você, com um sorrisão bonito no rosto, e fala, que bom, de verdade, que você veio. E gostaria de te convidar, presta atenção nesse recadinho antes de eu me apresentar. Gostaria de te convidar a ser fiel nesses kairós. Marca na sua agenda. Marca lá na sua agenda, não perca, não perca. É uma graça que Deus está derramando para Divinópolis aqui. E quantas pessoas... Não venha nos kairós só quando tem pregadores famosos aqui, não, porque as pessoas rezam para quem estiver aqui, num estado de graça, e na graça de estado, atingir seu coração. Mais do que qualquer pessoa que fala, porque a palavra de Deus vai dizer, maldito o homem que deposita sua confiança num homem. Ei, não deposita sua confiança em pregador, não deposita sua confiança em pessoa, não. Deus está aqui e usa por essa mediação humana, falho, para atingir seu coração. Você crê nisso? Ah, não, está horrível, quase ninguém falou. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, bem forte. Glória a Deus. Eu acredito o seguinte, que essa canção que a Kailane acabou de cantar para nós, não foi coincidência, é providência de Deus. E essa canção relembra a palavra de Deus que fala assim, Ele já nos prometeu. Repete para mim assim, prometeu. Ele já nos prometeu que quem pedir receberá. Se a gente vem aqui nesse Kairós hoje e pede, a gente vai receber, sim ou não? A gente vem nesse Kairós aqui hoje, se a gente pede, a gente vai receber, sim ou não? Se a gente não receber, se a gente pede com fé e a gente não receber, ou de duas uma, ou a palavra de Deus é mentirosa ou a gente não está rezando muito bem. Amém? Então eu queria te motivar desde o início dessa pregação, reza, meu irmão. Reza, meu irmão. Kairós é tempo da graça. Se você vem aqui para receber a graça e não recebe, é como o Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa. A graça está passando. Aí você fica assim, passou. Não, a pessoa ali está chorando, teve uma experiência com Deus, outra pessoa ali foi curada, eu não senti nada. Reza. Amém? Eu sou o Everton. Sou membro da comunidade Sacramento de Amor, lá da missão de Nova Serrana. Sou casado, sou pai de 3 filhos, o Vitor, o Bruno e o Mateus, e a minha esposa se chama Shellen. E hoje, o tema que foi passado para essa pregação é orai em todas as circunstâncias pelo Espírito. Repete comigo, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito.
Essa palavra está em Efésios capítulo 6, versículo 18. E você já pode ir pegando, se você tiver, traga a sua palavra aí. Mas eu queria refletir com vocês, no início já dessa pregação, que nos dá esse tema e que nós vamos meditar essa palavra. Orai, Kailane, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito. Mas eu tenho percebido nesse tempo meu de caminhada que as pessoas estão perdendo a fé na oração. As pessoas estão perdendo a fé na oração, sabe por quê? Lá em Nova Serrana nós estamos fazendo um roteiro de cura, em que são 6 segundas-feiras, em que nós iremos rezar com as pessoas, ajudar as pessoas a rezar, e depois finaliza com um baita retiro de 2 dias, que vai ser esse final de semana agora. Só que as pessoas vêm para, as pessoas todas não, algumas pessoas vêm para as segundas-feiras, e aí começa a rezar na área da gestação, começa a rezar na primeira infância, começa a rezar na fase da adolescência, começa a rezar na fase adulta, começa a rezar em todos os processos que a pessoa, da sua existência humana, e a pessoa está no encontro. Jesus está ali presente, e a pessoa, muitas das vezes, algumas, estão ali no encontro, todo voado. Você olha para a pessoa, o gesto corporal mostra que a pessoa está toda voada. E sai, vai no banheiro, e sai, toma água, e toda voada. Alguns ainda vão mexer no celular, que a gente que está atrás intercedendo, a gente vai percebendo, e aí a gente fica numa tristeza no coração, porque são vagas limitadas, são 150 pessoas, são vagas limitadas, pessoas que estão precisando tanto, e se essas pessoas 150 que estão ali, elas estão precisando, mas não acredita no poder da oração, não acredita que Deus é capaz, e sai dali, e muitas das vezes vai procurar profissionais, e confiam mais em homens, confiam mais em pessoas profissionais, que nós também recomendamos procurar os profissionais, mas primeiro Deus é capaz de, num momento como esse, eu confiando no poder da oração, Deus me curar completamente, mas muitos não confiam. E aí eu conversei com uma pessoa essa semana, e eu falava assim, e aí, você está gostando do roteiro? Tô, acho que por respeito humano a pessoa, tô. Aí eu falei assim, e aí, como que tá seu processo de cura? Ainda eu acho que eu estou ainda com meus problemas ainda e tal, não senti nada assim assado. Eu falei assim, tá, deixa eu só perguntar um pouquinho. Quando você vai para o roteiro, você coloca aquilo que é o seu problema, por exemplo, nesse último agora que a gente teve, quando Jesus entrou, esse problema que você está falando que você rezou? Você rezou pedindo a Jesus para curar esse problema que você estava? Não. Lá na sua pequena infância, ou na sua fase da gestação, você, quando a pessoa que estava ali conduzindo, e foi te levando para que você entrasse dentro dessa mística ali, de entrar dentro de você mesmo, você se esforçou, você conseguiu imaginar sua mãe? Não. Na sua infância, quando você era pequenininho, você tentou, eu sei que é difícil de lembrar, mas você tentou, vinha alguns flashes tentando imaginar como que era a sua infância. Você teve algum apelido quando era? Tive. Você colocou alguma dessas coisas? Não. Você perdeu sua mãe quando você era na pequena infância? Foi. Você rezou isso lá? Não. Está vendo? Muitas das vezes nós viemos para grupos de oração, como nossos em Nova Serrana, para kairós como esse, para roteiro de cura, e a gente não reza. E eu queria que você falasse mais uma vez para a pessoa que está do seu lado assim, ó, Deus, Ele pode, através da oração, mudar realidades materiais na sua vida. Deus, amém, pode parar agora? Deus que é Espírito, o mundo espiritual pode mudar realidades do mundo material. Você crê nisso? De fato. Eu queria dar 2 exemplos, antes mesmo de pegar a palavra aqui.
O primeiro exemplo está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, em que Eliseu, repete comigo, Eliseu era um homem de Deus que rezava. Aquilo que nós temos que sair daqui hoje, entrando para águas mais profundas, você tem que sair daqui hoje. Se esse encontro valer para você, é se você for uma pessoa que vai rezar mais, amém? Você vai confiar mais na sua oração, não é nem rezar mais, mas talvez rezar mais com mais confiança na sua oração. Eliseu era um homem de oração, um homem temente a Deus, e uma pessoa temente a Deus, gente, Deus vai ajudando espiritualmente essa pessoa, mudando realidades da matéria, aquilo que ele está vivendo na matéria, que somos nós, matéria, pessoas. Mas a vida de oração de uma pessoa que reza muda realidades do cotidiano da pessoa. Esse povo de Eliseu, povo israelita, tinha uns inimigos chamados arameus. Esse arameus indo contra o povo israelita, aonde Eliseu estava ali, e nada dava certo. Tudo que os arameus faziam, não dava certo contra o povo de Deus, que estava ali com um homem de oração. Eliseu era assim, os arameus montavam uma emboscada, e aí de repente o povo israelita está vindo para cá, mas de repente Deus falava com Eliseu, falava, ei, não vai ali não. Vai para cá, porque os arameus vão emboscar vocês ali. E o povo de Deus vinha para cá. Outra maneira, o povo arameu montava outra emboscada. Eliseu falava, não vai por aqui não, vem para cá, porque tem uma emboscada aqui. A tal ponto que o rei dos arameus falou assim, peraí, tem algum espião lá? Ou tem alguém nos traindo? Tudo que a gente monta, esse povo não cai nas nossas emboscadas? O que está acontecendo? E aí revelaram, não, porque tem um tal de Eliseu lá. Tem um tal de Eliseu lá que ele é tão de Deus, ele é uma pessoa que tem tanta fé, ele é uma pessoa de oração. E aí levanta sua mão lá em cima e fala assim, serei eu, Jesus? Não, teve gente que nem levantou, não vou nem olhar para lá de cá, tinha uma pessoa do lado de cá que não levantou não. Levanta a mão lá em cima e fala assim, serei eu, Jesus? Serei um homem de oração. Você mulher, serei uma mulher de oração. Pessoa de oração, Deus dá o discernimento para aquela pessoa, Deus dá a revelação para aquela pessoa, fala, ei, não monta esse negócio não, ei, não faz dessa maneira não, ei, não namora com essa pessoa não, ei, não vai por esse caminho não, ei, tem emboscada aí, ei, o diabo está montando uma emboscada aí para você, você que é uma pessoa de oração, é como Eliseu. E aí, um servo dos arameus lá falou assim, não, é porque tem um tal de Eliseu lá, que ele é tão de oração como esse povo que está aqui na Sacramento de Amor, ele é avisado, tudo aquilo que você fala até no seu quarto, quando você está sozinho, Deus avisa ele, e aí não tem como lutar. Então esse arameu falou assim, então eu vou matar esse Eliseu. Agora eu não quero o povo israelita, eu não quero nem a terra, eu quero matar Eliseu. E aí esse homem montou um exército. Ele montou um exército numeroso com carros, cavaleiros. Aí você imagina isso, homens fortes. Cercaram Eliseu. Não onde Eliseu está ali, cercaram. E aí fica imaginando aqui, olha para o lado aí, imagina essa montanha de gente aqui. Tudo cheio de homens fortes, com espadas nas mãos, cavaleiros, carros. O servo de Eliseu começou a tremer as bases. Eliseu tranquilo, pessoa de oração não fica, ei, você de oração, não fica preocupado, porque você confia em, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você não precisa ficar preocupado, se eu tiver que morrer, estou nas mãos de Deus, se Deus quiser me livrar, estou nas mãos de Deus. E Eliseu falou assim, para de ficar aí com medo, e o servo dele tremendo. Eliseu, o que ele fez? Rezou, pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu servo. Deus meu, abra os olhos espirituais do meu servo, para que ele possa ver que o que estão a nosso favor são maiores do que todos esses. Os que estão aqui espiritualmente são maiores do que esses. E Deus abre os olhos do servo de Eliseu, e ele vê um monte de anjo com espadas nas mãos, para combater em favor.
ele não precisou mais temer, porque ele confiava. E Deus mudou todo aquele contexto que era para acabar em morte, acabou em paz, que no decorrer da pregação, se der tempo, mas eu quero mostrar para você que o mundo espiritual é real. Aqui no nosso meio estão rodeados de anjos ao nosso favor. Quando você batalha dentro da sua casa, no seu quarto, você clama diante de realidades espirituais, você pode ter certeza que essa realidade espiritual que você está clamando pode intervir na realidade material que você está passando, nos problemas que você está passando. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você crê nisso, irmão? Mas olhando nos olhos, de fato você crê nisso? Você crê mesmo? Você crê mesmo? Eu queria dar outro exemplo, para que não possa ter dúvida, porque eu estou cansado de ver o povo vir nos encontros e não ter aquilo que pode receber nos encontros. O segundo exemplo eu queria passar para vocês, quando Pedro, apóstolo de Jesus, foi preso. A palavra de Deus diz que ele estava preso por correntes, e 2 soldados, imagina uma cela, imagina aí, uma cela, correntes, porque esse homem era o chefe dos apóstolos, ele não poderia fugir de forma nenhuma. Correntes prendendo ele, cela e 2 soldados, vigiando só aquele preso. A gente faz missão na cadeia em Nova Serrana, é um carcereiro no pavilhão, para olhar todos os presos. Não, na cela de Pedro, tinha 2 olhando só Pedro. E a palavra de Deus diz que a igreja começou a orar fervorosamente. Não é aquela oração da boca para fora. Santa Teresa d'Ávila vai dizer o seguinte: quando a pessoa reza da boca para fora, é como uma latinha. Imagina uma latinha aí, que coloca 3 pedrinhas dentro dela e começa a balançar. Sai barulho, sim ou não? Santa Teresa d'Ávila diz que uma pessoa que reza sem fé, sem acreditar que Deus pode estar fazendo, a pessoa que reza, mas não está imaginando que está falando com Deus, está rezando Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, Ave Maria, é como uma latinha que só sai barulho. Fala que essa pessoa que está do seu lado assim, aprende a partir de hoje a rezar com fé. Aproveita, pede a intercessão de Santa Teresa d'Ávila. E esse povo começou a rezar, diz a palavra, fervorosamente, continuamente a oração chegava até Deus. E o que Deus fez? Realidade, material. Tinha umas correntes. Eu mexo com corrente, eu mexo com oficina. É impossível, quando você vai esticar um carro, você vai puxando um carro, corrente é de aço, aquilo não arrebenta de jeito nenhum. Uma realidade espiritual arrebentou uma corrente. Você tem noção do que é isso? Olha o que o poder da oração é capaz de fazer. Uma realidade espiritual. Você consegue pegar o Espírito? Sim ou não? Consegue pegar o Espírito? Não, gente. Você consegue pegar o Espírito? Mas uma realidade que você não consegue pegar, que você não consegue ver, é tão real, Helenice, é tão real, que é capaz de estourar uma corrente. Estoura uma corrente, abre as celas, paralisa os soldados. E Pedro sai bonitão. Acho que deu até um tchauzinho para os outros presos, gente. Não repara não, mas é só eu que tenho que sair. Olha o que é isso. Olha o poder da oração. Eu queria que você saísse daqui compreendendo no fundo do seu coração a força da oração, em que o mundo está colocando a gente frio, gelado, a gente não crê mais, a gente está com problema, com o filho, não, vai em tudo quanto é lugar, mas orar não. Com a graça de Deus, nós vamos sair daqui hoje, pessoas melhores, amém? Quem tiver pegado a palavra, Efésios capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim: ademais,
Fortaleçam-se no Senhor. Ei, povo que está na sacramento de amor, ei, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e ossos, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra o espírito do mal, que habita nas regiões celestes. Eu queria dar uma triste notícia para você: o demônio existe. O demônio existe. Assim como eu citei realidades espirituais de anjos do Senhor, enviados do Senhor, podem mudar realidades, da matéria, daquilo que nós vivemos, mudar realidades concretas daquilo que nós vivemos. Infelizmente, também o mal existe. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391, deixa claro para nós: ei, o demônio não é uma figura de linguagem. Quem já foi em retiro? Não. Informações que infelizmente falaram que, não, peraí, quando falavam demônios na Bíblia, não era bem assim, não era demônio. Isso não existe. Quem já ouviu falar isso aí? Levanta a mão. Infelizmente, dentro da própria igreja tem gente ensinando isso. Já aconteceu realidades. Isso eu não vou falar, não. Senão está gravando e vai chegar e... Mas infelizmente dentro da própria igreja, pessoas ensinando que o demônio não existe. O catecismo da igreja deixa claro: ei, é uma existência real, é um anjo, é um ser espiritual, um anjo decaído. É uma pessoa que de fato tem pensamentos próprios, tem desejos próprios, e o desejo desses anjos é te desviar da vontade de Deus. O que mais o demônio quer é te desviar da vontade de Deus. Inúmeros papas afirmaram a existência do demônio. Recentemente, o nosso querido Papa Francisco, ele falava: uma das maiores artimanhas do demônio é tentar fazer com que as pessoas acreditem, ou melhor, não acreditem que ele exista. Vivam como se ele não existisse. São Padre Pio, um dos baluartes da nossa comunidade, ele vai dizer assim: se todos os demônios do mundo se juntassem e se abraçassem, a sombra que esses demônios fariam teriam a capacidade de apagar a luz do sol. Tamanhos quantidade de demônios existentes no mundo. E para que esses demônios existem? Para roubar, matar e destruir. O desejo do mal é isso. E a gente não percebe a armadilha do diabo. Nós acabamos de ler: ei, vestir a armadura de Deus para poder resistir às ciladas. Ele vai armar ciladas contra você. Como é que você chama? Cássia, ele vai armar ciladas contra você. Ele vai arrumar um jeito. Ei, eu tenho que arrumar um jeito no momento oportuno. No momento oportuno em que a Cássia estiver mal, ele vai tentar arrumar um jeito, porque ele é um ser real. Ele vai tentar arrumar um jeito, onde no momento oportuno, diz a palavra de Deus, e nós vamos continuar lendo ela aqui agora, vestir a armadura de Deus para poder resistir ao dia mau. Você vai ter um dia mau, Brenda. Eu vou ter um dia mau. Sabe o dia mau quando você não está bem? Sabe, Gustavo, aquele dia que você está mal? Porque aqui hoje talvez muitos estão com a fé lá em cima. Mas vai ter dia que você vai estar abalado, que você vai estar magoado com alguém da comunidade, que você vai estar abalado com alguém, que alguém te traiu. Sabe aquele dia mau que a fé já não é forte? Ele vai vir nesse dia. A opressão dele, a flecha inflamada dele vai vir nesse dia, porque a palavra que nós estamos proclamando aqui, para poder resistir ao dia mau.
Padre Luiz Eduardo, no ano de 1864, ele teve uma revelação de Deus. Deus deu para ele aquela oração que muitos conhecem, né? Ó Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos. Quem conhece essa música? Quem levanta a mão? É uma oração exorcística, em que Deus deu a esse padre a capacidade de ver quantos demônios estavam agindo no mundo. E sabe o que esses demônios faziam? E que ele foi percebendo? Ele foi percebendo que esses demônios começavam a causar intriga. O Iagão tá com a Dani. Namora com a Dani, tá noivo, né? Não, tá já. Mas ele começa a plantar. Não fica noivo da Dani, não. Ei, a Dani. E já começa a plantar intriga. E começa... Porque ele sabe, olha o potencial do Iagão, olha o potencial da Dani. Imagina esses dois casados, nossa, imagina os filhos desse casal. Não posso. E ele começa a causar intriga, e aí começa a fazer um casal brigar, e começa a fazer com um homem, ei, olha para aquela mulher, olha ali, ela te deu mole, olha, e ele começa a plantar intriga, ei, fala mal daquela pessoa no seu serviço, ei. E esse padre começou a perceber, olha, e ele foi ficando desesperado, como? Pessoas brigando, pessoas discutindo no trânsito, pessoas que estavam começando a ser atacadas pelas artimanhas do diabo. E Nossa Senhora falou, reza, para que essas manobras do diabo sejam apagadas. E esse padre ficou assim, com uma pergunta que eu acho que todos nós faríamos. Se Deus é tão bom, se a senhora é tão boa, Nossa Senhora, por que vocês não fazem isso sem a gente rezar? Por que não ajuda o Iagão sem ele precisar rezar? E Deus, através de Nossa Senhora, revela para esse padre, porque foi a condição que Deus estabeleceu, para que Deus possa atingir e agir a vida dessas pessoas, atingir o mal e atrapalhar com os planos do mal. É necessário que no livre-arbítrio essa pessoa se coloque na proteção de Deus. A palavra de Deus no Salmo 91 vai dizer, aquele que se coloca sob a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, não precisa temer nada. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, você está entendendo a pregação? O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real, interfere diretamente na nossa vida. Só que a gente fica imaginando assim, colocar a armadura de Deus, e eu vou dar continuidade aqui, na palavra, que vai falar assim, por isso vistam a armadura de Deus, para que no dia mau você possa resistir e permanecer firme. Superando todas as provas, estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade. Como é que você chama? Juliana. Você quer revestir da armadura de Deus? Sim ou não? Paulo mostra que é uma batalha. Ei, é uma batalha, não é um lero-lero. É uma batalha. Revista o... Imagina uma armadura grande, balançando o cinturão da firmeza. Não dá para mentir. Cinturão da verdade. Ei, o primeiro propósito que eu fiz com Deus foi esse. Eu vou parar de mentir. Mentiroso até não querer mais. Eu falei, eu tenho que ser de Deus, eu não vou mentir mais. A partir de hoje, é nada? É nada. Ei, mas aí que o diabo fala, nada? Espera aí, vamos ver se você não mente pelo menos um tiquinho. Não. A partir de hoje, sai dessa pregação. Se você quer vencer o diabo, toma essa postura para você, não minta por nada. Esses dias eu fui embora para Nova Serrana. Vim em Divinópolis, agora minha memória não me lembra. Eu estava aqui no Sacramento, fazendo o que eu não lembro mais. Voltando para Nova Serrana, eu vi uma pessoa no ponto de ônibus que participa da nossa Casa de Maria. Dei carona nessa pessoa, cheguei em Nova Serrana, só que meu carro tem rastreador. E aí minha esposa acompanha. Eu saio e acompanho. Aí eu mudei a rota. Fui levar, essa pessoa tinha que visitar o irmão dela que estava numa fazendinha. Eu falei assim, mas tá, eu conheço a fazendinha. Eu falei assim, mas você vai ficar aqui na BR? Eu vou lá para a fazendinha.
Falei, tá, mas você vai pegar um táxi? Não, vou a pé. Falei, não, você não vai a pé, não. Levei essa pessoa até a fazendinha, cheguei em casa. A primeira coisa que a minha esposa falou, falei assim, onde que você estava? Falei, vindo da Sacramento de Amor. Eu também não preciso, eu posso ficar caladinho, preciso também ficar me entregando assim, não, porque minha esposa tem um grauzinho de ciúme. E aí, ela falou assim, não, você saiu da rota. Falei, pois é, fui levar a pessoa, sim, assado. Que pessoa? Essa, sim, assado, sim. Você gostaria que eu carregasse o homem também dentro do carro? Eu também não gostaria, mas não tinha opção. Era uma pessoa que é da comunidade. Aconteceu uma realidade concreta que poderia ter virado uma briga. Poderia. E ela estava com razão, eu também não ia gostar que ela carregasse homem dentro do carro. Nós temos mais ou menos o mesmo jeitinho. Não ia pegar bem, por mais que eu confie na minha esposa, ela confie em mim, mas não fica bem. Tá. Mas a verdade, custe o que custar, foi assim, foi assado, foi uma mulher, levei até ela no lugar, eu não tive como, do carisma que eu tenho de acolhimento, eu não tive coragem de deixar ela ali sozinha. Não, ponto, a verdade te defende. Eu falo para meus filhos, a verdade te defende, fala a verdade, custe o que custar. Seu marido vai ficar nervoso, que fique, mas a verdade é essa, ele vai começar a ter, não, confio. Eu era mentiroso demais, pisei na bola muito com ela antes de ter minha experiência com Deus. Hoje eu posso ir em qualquer lugar, a minha esposa tem uma confiança tremenda em mim. Por quê? Porque é a verdade. A verdade. A verdade. Ah, mas às vezes você tem vontade de olhar? Tenho. Se eu tiver uma mulher com uma situação assim que dá vontade de olhar, eu vou... Ah, mas então dá vontade de olhar, mas eu vou fugir para o outro lado. Eu vou virar. Eu faço academia no mesmo horário que a minha esposa. E ela fala, mas dá vontade de olhar? Dá, porque é do homem. Dá vontade de olhar, mas a gente se esforça. Dá para vencer? Dá para vencer. Vai ter época que a gente vai ter que rezar mais? Vai. Que tem época que parece que vai estar mais difícil? Vai. Mas é a verdade. Cinturão da verdade. Às vezes a verdade é feia? É. Mas é a verdade. Amém? Vista-se do cinturão da verdade. São 6 comparações que Paulo fala para a gente vestir a armadura de Deus. A primeira você tomou posse, sim ou não? A partir de hoje não mentir mais. Vestidos com a couraça da justiça. Couraça é aquilo que protegia os órgãos vitais, que vestia o soldado ou a soldada. Couraça da justiça. O que é justiça? Dá a cada um aquilo que lhe é devido. Dá a Deus o que é de Deus. Dá a cada um o que lhe é devido. Como você quer ser uma pessoa de Deus e no seu serviço você oprime o outro? Como você quer ser uma pessoa de Deus que não respeita o outro? Como você quer ser uma pessoa de Deus que não é justa nas suas ações? Como? O diabo vai vir e vai fazer a festa. Seja justo. Os pés calçados com zelo em propagar o evangelho. O evangelho da paz. Os pés calçados com zelo para propagar o evangelho da paz. A gente imagina assim que essa armadura é para quê? Essa armadura é para quê, gente? Alguém aí, dá um grito aí. Para nos proteger, para combater. Aí a gente imagina combate o quê? Na época, né, dos gladiadores, a gente imagina. Ali vai falar de escudo, do lado de cá o escudo, espada, ali vai falar de espada também. A gente imagina que é uma briga, sim ou não? Porrada, sangue, né? A gente imagina logo isso. Só que o zelo em propagar o evangelho da paz. Eu contei para vocês a história de Eliseu, sim ou não? Estava cheio de soldados armados, sim ou não? Tinha um monte de anjo para combater a nosso favor, sim ou não? O que você imaginava que ia virar isso aí? Porrada! Dá no oi, anjo do Senhor! Quebra eles, põe para fugir! Sim ou não? Foi assim que acabou?
Não. A palavra de Deus diz que Deus deu a capacidade daqueles homens não enxergarem o que estavam fazendo. Ficaram perdidos. Falaram, o que nós estamos fazendo aqui? Eu fico imaginando isso, falando, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Espera aí, nós estamos procurando um tal de... Quem? Ficaram perdidos. Aí o próprio Eliseu levou eles até o rei e eles fizeram uma ceia, deram um banquete para aqueles arameus. Olha para você ver que loucura. Deus, Ele não quer briga. Deus com seus anjos combatem não é da mesma maneira que os demônios combatem. Deus com seus anjos quer paz. E Deus faz com que Eliseu faça uma ceia. E houve um grande tempo de trégua e de paz entre os arameus e o povo de Deus. Olha que lindo. Os métodos de Deus é diferente. O zelo em propagar o evangelho da paz. O que adianta você saber de Bíblia? Para de ficar brigando com os outros na internet. Ah, porque falou de Nossa Senhora, e se falar de Nossa Senhora eu não aceito, eu brigo. Isso não é evangelho da paz. Isso não é evangelho da paz. Aí na sua casa fica lá, talvez alguém que virou protestante fica chato quando você vem aqui, deixa falar, fala, vamos rezar uns pelos outros, vamos orar, ainda fala que eles têm costume de falar mais, vamos orar uns pelos outros. Você ora por mim para me conhecer a verdade, eu oro por você para conhecer a verdade, nós estamos quites. Ah, mas eu queria discutir sobre Nossa Senhora. Eu não quero discutir sobre Nossa Senhora. Eu não quero discutir. Pisa na cabeça de Satanás com o evangelho da paz. Os pés calçados para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé. A fé é o escudo. Ah, mas não sei se vai dar certo. Eu tenho fé. Na nossa comunidade, vira e mexe, tem pessoas, e eu atendo pessoas lá em Nova Serrana, que tem um sonho de casar, de encontrar alguém, mas em muitos casos o tempo vai passando, e aí a igreja nos orienta, viva a castidade, e a pessoa vive a castidade, mas aqui tem tem alguém que... E vai sofrendo. E o diabo fala, ei, tem carência emocional aí. Ei, a flecha já preparada. Mas é o escudo da fé, a proteção. Eu confio no Senhor. Eu confio na força do seu poder. E mesmo o Senhor Jesus, que nessa vida eu não encontro ninguém, eu vou acreditar, Senhor, porque eu tenho fé que é os seus propósitos. Eu quero fazer a tua vontade. É a fé que me sustenta. Qual a garantia que você tem? Não temos. Não temos, não sabemos o que vai dar. Mas eu tenho fé. Tenham sempre na mão o escudo da fé, assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada. Como Jesus combateu o demônio no deserto? Com a palavra. Com a palavra. Toda vez quando eu estava com uma depressão, e toda vez, eu já era da comunidade, toda vez que vinham as opressões na madrugada, quando eu perdia sono, vinham as opressões, o que me sustentava é, Deus me ama. Deus me ama. Eu confio que Deus me, dentro de mim mesmo, Deus me ama. Eu não quero saber. Pode estar tudo errado, mas Deus me ama. O que me sustentava era a palavra de Deus que conformava isso no meu coração. E isso era como que o diabo vinha e ele tomava uma espadada. Deus me ama. Aconteça o que acontecer, Deus me ama. E só estou passando por isso porque Deus me ama e quer tirar algo de bom disso aí. Deus me ama. Eu não entendo, eu estou sofrendo, eu estou com mal-estar, mas Deus me ama. Deus me ama, Deus me ama. Isso não saiu do meu coração porque a palavra estava enraizada aqui dentro. Pergunta a essa pessoa que está do seu lado, você está entendendo a pregação, sim ou não? E já indo para os... Quanto tempo eu tenho? Amém. Quando eu fui preparar essa pregação, fui lá para a casa de Maria, nossa casa de retiro. E aí eu fui gravar o vídeo para chamar o povo para estar aqui no dia de hoje. E aí depois que eu gravei o vídeo, eu sentei lá. Lá tem uma imagem de Nossa Senhora, do tamanho da gente assim.
e as mãos dela estão assim para baixo. E eu sentei lá do lado assim de Nossa Senhora e fiquei lá. Falei, ô, Nossa Senhora, eu coloco cada pessoa que está ali, que vai estar ali naquele dia. Coloquei a minha cabeça na mão de Nossa Senhora e na hora me veio uma imagem de um buquê de flores. Sabe quando o buquê está velho e as flores estão feias, secas? Falei, nossa Deus, que isso? Será que sou eu? Será que é aquele povo lá? O que está acontecendo? As flores feias. Mas eu não tive discernimento naquele momento. Aí eu falei, não, beleza, Nossa Senhora, um buquê de flores feias, vou juntando as informações. O que a senhora quer, o que Deus quer para aquele dia. E aí, eu comecei a rezar o terço. Comecei a rezar o terço para Nossa Senhora e eu sou muito agitado, comecei a rezar o terço. Comecei, em vez de rezar, acabar, né? Não, já olhei assim, falei, nossa, me deu uma vontade de colocar umas flores em volta de Nossa Senhora. Lembrei de Iagão, que falou uma vez numa pregação, que um santo colocava, Nossa Senhora gostava muito, falei, vou lá pegar umas flores, e eu quero colocar aqui em volta de Nossa Senhora, e tinha umas flores amarelas bonitas assim, e eu comecei a arrancar, e estava difícil, de arrancar com a mão, estava arrancando as pétalas, não vai dar assim não, vou ter que fazer um buquê, vamos mudar a estratégia, eu imaginei fazer tudo bonitinho, as flores, vamos mudar a estratégia, vou pegar os galhos grandes, e vou fazer um buquê, e eu fui pegando as flores, não, fazer um buquê bonito para Nossa Senhora. E depois eu fui pegando, olhando outros lugares, com outros tipos de flores diferentes, fui fazendo o buquê. Eu todo ogro, mas tentando fazer uma delicadeza para Nossa Senhora. Peguei lá o buquê, e aí na hora que eu trouxe para Nossa Senhora, veio no meu coração. Sabe aquele buquê de flores feio? E você não estava entendendo o que é? Você perguntava, o que eu falo para essas pessoas que estarão ali, naquele Kairós? Fala para elas o seguinte, é aquilo que já vinha, como que é a resposta de Deus no meu coração. Quando eu tiro algo do lugar aonde que é o lugar que Deus quer, Deus fez a flor para estar ali enfeitando, no lugar que estava lindo no lugar que estava. Por mais que a gente tire e leve para um lugar que a gente acha que está fazendo boa coisa, muitas das vezes a pessoa tira da onde que Deus quer, e até parece que está fazendo boa coisa, e até parece que está fazendo para Deus, para Nossa Senhora, aquilo é murcho, aquilo é feio, porque sem mim nada podeis fazer, eu tenho que ficar na presença do Senhor. O ramo que sai da videira não pode produzir fruto. Rafael, o ramo que sai da videira não pode produzir fruto. E o que é estar na videira? O que é estar na videira? Eu até peguei uma frase do nosso santo baluarte, Santo Afonso de Ligório. Repete comigo, ficar unido à vontade de Deus. Está horrível ainda. Ficar unido à vontade de Deus. É ficar unido a Deus. Eu não sei se você entendeu. Ficar unido à vontade de Deus é a mesma coisa de ficar unido a Deus. Aí tudo fazia sentido. Aquela flor, o lugar dela era estar ali, aonde tem a seiva, aonde que ela estava viva, aonde ela tinha vida. Mas quando você sai da vontade de Deus, aí isso é o que eu acredito que é preciso para hoje. Quando você sai do propósito de Deus, quando você sai da vontade de Deus, por mais que pareça para algo bonito, não agrada ao Senhor. Vai ficar bonito por um tempo, o buquezinho bonito, por um tempo. Mas acredito que depois de uns 3 dias, vai estar murcho. A vontade de Deus para começar é que você não peque, amém? Eu me lembro que quando eu estava com a minha esposa, né, no início do nosso tempo de casado, nós brigava demais. Eu comecei nosso processo de caminhada, acho que o demônio viu que é um momento oportuníssimo. Vou fazer eles brigar aqui à vontade. E eu ia para o Santíssimo, orar em todas as circunstâncias, e eu começava lá, sentava muitas das vezes o Santíssimo fechado, eu ia lá para a porta do Santíssimo, lá do Romeu, que eu moro num bairro que é distante do Romeu, eu moro no Planalto, o Romeu é do outro lado da cidade. Eu ia para o outro lado da cidade para ninguém me ver orando, chorando na presença do Senhor, e falava, Deus, me dá a graça, ou melhor, Deus, me deixa largar dessa mulher, Senhor,
Me deixa largar dessa mulher, Senhor. Me deixa largar dessa mulher, Senhor. Me deixa largar dessa mulher, porque nós estamos brigando demais. Quem sabe, Senhor, eu encontro uma pessoa de Deus na minha caminhada. Quem sabe, Senhor, eu querendo sair do propósito. E até indo para uma coisa bonitinha. Quem sabe eu arrumo uma mulher de Deus que me ajuda na caminhada. Olha que coisa bonitinha. E eu comecei a rezar, me dá uma palavra, se o Senhor me dá uma palavra aqui agora, aí está o segredo, orar em todas as circunstâncias, orar em todas as circunstâncias, orar, porque quando você está aí no momento difícil, a sua cabeça fala, a solução é separar, o único jeito é separar, e aí Jesus dava a palavra, persevera, persevera, persevera. Recentemente eu fui tentar arrumar um serviço, ou melhor, eu trabalho com lanternagem, trabalha bastante, fica sujo. Eu comecei a falar, não, eu quero, recentemente não, esse primeiro foi no início da caminhada. Eu falei, ô Jesus, peraí, o Senhor me deu a graça de aconselhar as pessoas. Aí eu, na minha casa, todo bonitinho, saindo do lugar onde que eu tinha que estar, aonde me deixava humilde, aonde eu conseguia viver aquilo que eu precisava viver, e eu fui lá bonitinho para rezar, vou até rezar de joelho, mas bonitinho ainda. Ô Jesus, eu estou aconselhando as pessoas, mas a pessoa não dá credibilidade para o lanterneiro, a pessoa não dá credibilidade, e dava, pior que dava, mas eu tentando enganar Jesus, ô Jesus, não dá, eu acho que eu quero ser psicólogo, Jesus. Eu vou seguir tua vontade, porque eu sei que se Deus me falar algo, eu vou até onde que... Mas eu vou tentar. Falei, fala para mim que eu tenho que ser psicólogo, que eu vou fazer tudo para ser psicólogo, Jesus. Fala, Jesus, porque o povo não dá credibilidade para o lanterneiro. E aí veio no meu coração, Jesus era carpinteiro e todo mundo dava credibilidade para ele. Ai, vou voltar para o meu lugarzinho, Jesus. Vou voltar para o meu lugarzinho simplesinho, Jesus. Olha... Orar em todas as circunstâncias. Nós não sabemos como nós devemos agir. Por que a oração, depois de Efésios 6 aqui, são 6 coisas que são armaduras, amém? Mas a oração não é armadura. Não tem comparação com a oração com a armadura. Porque a oração não é armadura. Porque nós podemos estar no estado de graça, com toda a armadura, bonitinho. Eu sou de Deus. Sem a oração você vai se lascar. Sem oração você vai se lascar, porque a pessoa sem a armadura, ou melhor, sem a oração, ela pode estar até com a armadura, mas vai pegar um direcionamento errado. Recentemente aí sim, eu falei, não, beleza Jesus, tá, é no caminho da lanternagem, então de carro, então beleza, vamos ficar por aqui mesmo, mas eu quero trabalhar um pouco menos, tá Jesus? Dá uma ajudinha aí, quer ganhar um pouquinho mais, grandeza. Olha o que a grandeza faz. Me procura ali naquela foto ali, gente. Cadê eu ali? Eu falei assim, não, vou aparecer na foto, vou subir lá no palco. Aí eu vim pra cá. Subi aqui, o pessoal estava tudo aqui para tirar foto. Cortaram a minha cabeça. Olha lá, eu sou aquele ali, ó. No rumo aqui sem cabeça ali, ó. Não queira ser grande, não. Não queira ser grande não, você vai se lascar. E aí eu falava para Jesus, Jesus, eu estou querendo algo melhor e tal, vou montar uma loja, vou fazer isso e aquilo. Já fui lá e já comprei as coisas, comprei prateleira, arrumei um balcão, já estava com o ponto pronto. Falei, agora vai. Aí meu irmão falou assim, você rezou, sim, que a coisa, que se diga, nossa, que oração. Beleza, continuando, mas meu coração inquieto, perdendo noite de sono. E o Du, da nossa comunidade, fala assim, quando seu coração está muito inquieto, você repensa que às vezes não é a vontade de Deus. Eu fui conversar com a Drica. Ô Drica, tô querendo montar um negócio melhor. E assim, até para ter mais tempo para evangelizar, ficar mais livre. Aí o pessoal tá trabalhando para mim lá, eu tô mais livre, fazendo as coisas, sabe? Mas como que fica bonitinho, ó, por quê? Sendo montado. A Drica falou assim, tira uma semana em oração. Você rezou? Eu assim, não rezei não. Sim, uma oração meio. Tira uma semana, você e sua esposa em oração.
Tudo parece que é para ser, mas tira uma semana. As respostas foram não, não, não. Tá bom, Jesus. Tomei um prejuízo com as prateleiras, custei vender depois. Tive de devolver o balcão. Eu abro mão dos meus sonhos para viver o seu, Jesus. Você tem que sair dessa noite para viver isso. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão de mim mesmo para viver os seus sonhos, Jesus, para fazer a sua vontade, porque é o melhor para mim. Não adianta eu ganhar o mundo, mas eu deixar de fazer a tua vontade. Você está compreendendo o que é isso? E como que eu descubro como que é a vontade de Deus? É só rezando. Só rezando que você vai saber. Saia daqui hoje com esse desejo no coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ficar dentro da vontade de Deus. Mesmo que lá esteja meio apagado. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Que você possa ficar de pé, que o nosso Deus está chegando para a gente adorá-lo. E vivenciar o momento mais intenso dessa noite. Pode vir, Jesus. Meu coração está aberto. Fala para Ele. Pode vir, Jesus. Eu quero te adorar. Me ajuda, Jesus, porque eu não sei nem rezar direito. Fala para Ele. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Olha para Jesus e canta essa Me música. arrependo dos meus planos. Você que quiser, né? Pode vir para pertinho de Jesus para ficar mais perto Sem dele agora. ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Fala para Jesus de coração. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minhas mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olha
olha para Jesus, não tira seus olhos de Jesus nesse momento. E abra seu coração. Desde a pregação, o Senhor nos falava que é preciso de verdade, uma verdade. Mais do que nunca, diante de Jesus, precisamos ser verdadeiros. Parar de fingir que somos fortes. E diante de Jesus, vai se colocando. Você pode ir dizendo com as suas palavras dentro do seu coração, ou falando mesmo mais alto, da forma que você preferir. Vai falando para Jesus suas verdades, quem é você, que nesse momento, como você se encontra. Vai falando para Jesus como você se encontra nesse momento, que você queria encontrar aqui diante da presença dele, porque você veio aqui para encontrar ele. Não foi para encontrar pessoas, foi para encontrar a pessoa, aquele que é o Deus vivo, Jesus. Jesus que te olha nesse momento, agora em forma de pão no altar, mas é Jesus, corpo e sangue e divindade nesse altar. Ora para ele e vai falando sobre verdades, vai falando tanto que você é incapaz de ser fiel. E durante esse dia todo eu rezei para estar aqui, para estar aqui diante de Jesus, e o Senhor me dava no coração uma profunda, a palavra é uma profunda arrependimento mesmo. Jesus me chamava se contrir, né, meu coração contrir. E aqui falava de oração, e eu falava, é isso, é Deus. Deus, Ele quer que a gente tenha uma verdadeira contrição. E eu quero aqui também, e no banho também, eu continuava a perguntar, Jesus, é isso mesmo? E na missa também, o padre falava sobre confissão. Eu quero hoje ser fiel àquilo que o Senhor colocava no meu coração. A verdade, ela precisa vir também no momento que você agora decidir a confessar mesmo os seus pecados. Às vezes tem pessoas aqui que o Senhor colocava no meu coração durante o dia que talvez teria anos sem confessar. Às vezes às vezes até se falava assim, para que eu vou confessar com um padre, né? Um homem como eu mesma, né? E o Senhor hoje, Ele te chama a se contrir diante dEle. Primeiro agora, derramar o teu coração diante dEle, depois tomar uma decisão da verdade. Seja verdadeiro consigo mesmo e fala, eu não consigo, como essa música disse, sozinho eu não consigo, Senhor. E se arrependa e vá confessar e vai viver na graça, nessa graça que Eliseu viveu, que Eliseu, um homem de oração, ele só viveu na graça porque ele era temente a Deus, e ele estava na graça porque ele era verdadeiro com Deus. E que hoje, nessa noite, a gente possa ser verdadeiro com Deus. Então vai falando com as tuas palavras, meu amado, as tuas inquietações, aquilo que te trouxe aqui hoje, aquilo que você tem que tomar decisões, como o Everton falava, aquilo que você precisa de respostas. É só através da graça do Senhor, de estar na presença dEle, mas você precisa estar na graça do Senhor. E vai falando com Jesus, vai falando com Jesus. Jesus, eu sou incapaz, Jesus, de te amar, Jesus. Eu sou incapaz, Senhor, mas vem me ajudar a te amar, Senhor. Eu que tantas vezes te troco, Jesus. Te troco, Senhor, por tantas coisas. Por festas, Senhor, por telefone, por prazeres, Senhor. Vai falando aquilo que te afasta de Deus. Vai falando com Ele. E vai colocando seu coração. Vai rezando de verdade. Solta a tua voz, meu irmão. Vai falando com Jesus.